gostaria de falar rapidamente hoje sobre as palavras certas, as perguntas certas. Para que a gente compreenda o que exatamente isso quer significar, é importante que a gente entenda que a dor é uma linguagem que não foi possível para aquele que sofre a dor enunciar e anunciar, as duas coisas. Enunciar, né? Saber o que ela é, o que ela diz, qual é a linguagem dela, as palavras dela, quais são as dores que ficaram mudas porque não ganharam locuções, vocábulos. E anunciar porque a gente precisa falar das nossas dores, porque são elas que nos humanizam, são elas que nos tiram do pedestal ilusório que nós nos colocamos, né? Achando que nós somos a saúde personificada, né? Quantas pessoas têm dificuldades em tomar uma medicação psiquiátrica, né? Não aceitam. Eu não estou entrando no mérito se naquele caso é indicado ou não é indicado a medicação, né? Se foi prescrita, provavelmente é indicado, né? Eu estou falando que mesmo quando tomam a medicação, experimentam uma derrota moral por estar sendo medicada com uma medicação psiquiátrica, né? É como se a pessoa se sentisse louca, né? Ou se sentisse, o que é pior, incapaz de gerenciar suas próprias emoções, né? E qual é o problema de se sentir incapaz? Alguém pode se vangloriar de ser capaz de gerenciar todas as emoções que a gente tem dentro da gente, né? É tanta prepotência. 90% dos transtornos psiquiátricos é prepotência. 90%. 10% pode ter trauma, mas 90% é prepotência, soberba, um espírito de soberba, vanglória. Os pecados capitais muito bem descritos por Evagrio Póntico, um padre do deserto. Então, a palavra certa, que vem através da pergunta certa, é ela que tem o poder de curar. Por quê? Porque ela consegue estabelecer um diálogo entre o conteúdo do sintoma, né, e a possibilidade de resolvê-lo. É a mesma língua. Quer dizer, quando você faz uma pergunta, quando você desiste de querer curar a qualquer preço, né, e está interessado, né, simplesmente em compreender aquilo que está acontecendo ali dentro, a linguagem oculta, a linguagem sufocada, né, um pré-pensamento, né, que não se tornou pensamento e não se desenrolou em linguagem. Quando você faz a pergunta que o conteúdo do sintoma compreende, é o conteúdo do sintoma que tem que compreender, não é você não. Sai. Ego, né? Ele é super importante, é óbvio, né? Mas ele não resolve tudo, não. Ele não resolve tudo. Na verdade, ele deveria entender que ele é aquele que serve o todo. Ele não é o todo. Ele serve o todo e devia se alegrar em fazer isso. Mas não. Ele quer ser o rei e não o servo do rei. Então, quando a pergunta alcança o que foi sufocado, que já é pensamento, mas é pensamento não pensado, não suportado. Por isso foi esmagado pelas defesas, para proteger e manter alguma coesão do ego, né? Então, o ego se estiliçaria, né? Se fragmentaria, né? Como na esquizofrenia, por exemplo, né? Eu me lembro aqui de duas passagens importantíssimas, né? A primeira é Percival.
pastor, um cara humilde, que sabendo que o rei estava deprimido, ele teve a intuição de que ele sabia por que o rei estava deprimido. Todos os grandes feiticeiros, taumaturgos, tinham sido chamados para curar o rei. O rei continuava depressivo, deitado na cama. E Parsifal chegou lá na porta do palácio e disse: "Não, eu sei como curar o rei." Aí mandaram ele entrar, porque o rei já estava nas últimas mesmo. Mas avisaram: "Tu não cura, tu é um pobretão, tu é um cara ignorante, que tu fala errado, inclusive. Né? Tu não cheira bem também não, porque tuas roupas são velha beça, né? Quanto tempo faz que tu não toma banho?" Mas mesmo assim a gente vai deixar você entrar porque o rei está morrendo. E quando a gente está morrendo, a gente aceita qualquer oferta, né? Ele entrou na câmara do rei, nos aposentos reais, né? Arthur estava lá deitado. Ele se aproximou de Arthur, olhou para ele, Arthur olhou. Ajoelhou e disse: "Meu rei, eu sei como encontrar o Graal e trazê-lo de volta para o teu reino." Aí, meu amigo, Arthur foi revitalizado instantaneamente. A fisionomia de tristeza cedeu imediatamente a uma alegria desmedida. Ele se levantou, chamou o servo, vestiu as vestes reais, pegou a espada e entronizou Parsifal como cavaleiro da Tábua Redonda, em nome de São Jorge e São Miguel. Lindo esse ritual de entronização de um cavaleiro. Vou publicar aqui a passagem do filme Excalibur, em que Arthur, esse Arthur aí, ele é entronizado por Urias, né, a cavaleiro. Então, entendeu como Parsifal, pela humildade dele, tem que ter humildade. Se ficar na soberba, não vai. Pela humildade dele, vai lá e faz a pergunta correta. E a pergunta restaura a vida de Arthur imediatamente. O outro episódio é com Jesus, aquele encontro emblemático dele com o centurião romano no meio da rua, né? Multidão seguindo Jesus ali, o centurião vai lá, empurra todo mundo na frente dele, vestido com as roupas da guarnição romana. E fala assim: "Oh, minha filha está morrendo, cura minha filha." Aí Jesus olha para o cara assim, né? Turma politicamente correta ali do lado, do tipo, tu não vai falar com esse cara, né? Esse cara tem humilhado a gente aqui, porra, há décadas. Nós odiamos Roma, nós odiamos o César, Herodes, Pôncio Pilatos, a gente quer matar esses caras. Se eles aparecerem aqui, a gente empala cada um deles. Né? E Jesus alheio a essa tolice, aí, tolice que a gente vive até hoje. E olha para o centurião e diz assim: "Vamos lá na tua casa então." Aí ele disse: Não precisa ir na minha casa, Senhor, porque a minha casa é humilde. Eu não sou digno de te receber na minha casa. A minha casa é uma casa muito simples. Mas eu sei que se você disser aqui para minha filha ser salva, ela será salva lá na minha casa. Eu sei do poder da tua palavra, Senhor. Eu sei que a tua palavra viaja no tempo e alcança aquele que precisa da tua palavra. Eu sei que a tua palavra é oração, Senhor. Então, se tu quiseres curar minha filha, basta dizer. Aqui, ela será curada lá. Jesus fica surpreendido, visivelmente surpreendido
com o centurião. A ponto, como tinha um espírito provocador, né, a ponto de olhar para os amigos dele e dizer assim: olha, entre vocês eu não vi ninguém como esse cara aqui. Ele é um inimigo de vocês, né? Mas olha esse coração aí. Esse coração é um coração curvado, quebrantado por Deus, esse coração. Então, Jesus diz: vai, porque ela está curada. Palavra certa, a frase certa, anos e anos fazendo a palavra, fazendo a pergunta errada. E o sintoma escondido, se deliciando com os atalhos. Anos e anos fazendo a pergunta errada. A pergunta certa. Só a pergunta certa pode nos curar. E nós podemos responder a essa pergunta certa de dois modos. Se a estrutura de defesa for muito violenta, ela vai destruir a pergunta certa para manter o indivíduo escravizado à sua pulsão de morte. Se a estrutura de defesa não for muito rígida, então pode haver uma conversão, uma catarse. E a pessoa pode compreender subitamente tudo aquilo que a torturou durante tantos anos. Existe uma outra possibilidade também que é um pouco antagônica com essa que eu acabei de dizer. É que se a palavra certa for dita, se a pergunta certa for feita com perfeição absoluta significa em sincronicidade com o conteúdo do sintoma. Então nem as defesas podem defender o ego. Se trata então das curas que Jesus realizou dos chamados endemoniados, que eram psicóticos, na verdade. Então ali, mesmo a defesa psicótica é uma defesa violenta, pode ser atravessada pela autoridade da pergunta que flagra o conteúdo do sintoma destrutivo e restaura a alma imediatamente. Eu cheguei aqui no consultório agora, acho que são 7h30, e me veio essa reflexão do nada. E aí eu corri, coloquei o iPhone aqui e gravei. Queria compartilhar com vocês isso. Lembrem, Senhor, eu não sou digno de que Tu entres na minha morada. Mas se você quiser e disser uma só palavra, a sujeira da minha vida desaparece e minha casa se torna perfumada pelo Teu aroma.